E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema sugerido aí pelo amigo Alexandro. Fez um comentário aqui no canal, né? Estamos aqui no canal do Everardo, analisando o raciocínio. Peço aí, pessoal, se inscreva, né? A gente está vendo aí que está tendo cada vez mais inscritos, então nunca é demais a gente pedir, né? Se inscreva aqui no canal Analisando o Raciocínio, para dar mais relevância. Quanto mais inscritos, mais relevância, mais o YouTube indica o vídeo, os vídeos, né, do canal para as pessoas. Então, como eu disse, o Alessandro sugeriu um tema. Ele falou que, parece que viu em algum vídeo falar que já fui casado por mais de 20 anos, né? E ele falou que não se imagina, né, casado por tanto tempo. São mais de 2 décadas, né? E aí, ele pediu, Ralf, fala sobre essa experiência. Parece que ele foi casado, acho que durante 2 anos, e hoje ele não se vê mais casado com ninguém, né? E aí, eu queria falar um pouco aqui sobre essa minha experiência, que, independente da minha ex-esposa, que sempre foi uma pessoa incrível, né? Cada um tem seus defeitos, tem suas qualidades, mas sempre foi uma amiga, uma apoiadora. E ainda é, né? Mesmo separados, a minha ex-esposa ainda é uma grande amiga. Nós ficamos mais amigos ainda, porque não existe a questão da cobrança sexual, não existe a questão de você achar que você é dono da pessoa, né? A amizade, eu acho que é uma das formas mais perfeitas de amor, né? A amizade, porque não existe essa cobrança que tem num casal. Quando a pessoa, olha só, né? As pessoas dizem assim, eu vou te fazer muito feliz. Mas na realidade, isso não é de graça, né? A pessoa tá querendo ter uma situação privilegiada, ter, digamos assim, uma exclusividade sexual, também exclusividade em termos de atenção. Relacionamento é sempre isso. Essas relações também às vezes existem, né? Quase sempre existem também entre pais e filhos. Cobranças de afeto, cobranças de atenção, né? Sempre existe essa questão. Você dá esperando receber alguma coisa do seu filho. Você dá educação, mas você exige que ele entre uma faculdade, que muitas das vezes ele não quer. Às vezes tem pessoas, né, que sofrem muito pressão para passar numa faculdade, né? E não é isso às vezes que elas querem, né? Nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem os mesmos objetivos. Tem gente que não liga para dinheiro, pô. Entende? Eu sempre fui assim, nunca liguei para dinheiro. Eu sempre me preocupei com o meu conforto. E aí entra na questão do dinheiro, né? Porque praticamente sem dinheiro você não tem conforto na nossa sociedade, né, capitalista. Então, para você ter uma casa confortável, para você ter um ar-condicionado, para você pagar a sua luz, pagar a sua água, pagar a sua internet, coisas assim. Não são nada demais, são coisas simples do dia a dia. Você não precisa ser rico para fazer nada disso, né? Para ter um bom celular, né? Para poder ter contas, né, de streaming, pagar aí para quem gosta da Netflix. Netflix eu já acabei porque não achava nada de bom naquela porra ali. Então, hoje eu tô com a Amazon, né, com a Prime Video, também tem streaming também do YouCine, né, que é muito bom. Agora ele tá monetizando, antes eles não cobravam, né? Agora estão cobrando, mas é uma quantia singela, você paga aí R$12 por mês. Então, todos esses confortos, claro, você precisa de dinheiro, não tem jeito, mas não precisa de muito. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, eu queria meu conforto. Para mim, acima de tudo, minha paz, né? E aí eu casei e acabei com minha paz. Eu não dava valor para minha paz, né? Por quê? Porque independente das pessoas, se elas são boas, se elas são, né, boas de conviver, a questão não é essa. A questão é que relacionamento a dois é sempre essa merda. É sempre cobrança. Não vem com historinha de que eu vivo muito bem. Você vive muito bem porque você controla o outro. Você vive muito bem porque você está ali sempre em cima, né? É exclusividade sexual, é exclusividade em termos de atenção, como eu falei, né? E a questão do casal é sempre um controle. Você quer saber onde o outro tá, né? O outro não tem nem direito, às vezes, de ter uma rede social sozinho. Tá ali os dois grudados. Então esse grude é um problema porque não existe a outra metade da laranja. Não existe ninguém que vai te completar. Isso não existe, isso é mentira. Se você tá nessa aí, achando que tem alguém te completando, você não sabe o que tá na cabeça do outro. Às vezes o outro tá super infeliz do teu lado.
e tá mantendo uma situação porque é interessante para ela. Seja em termos financeiros, seja em termos de dependência emocional, ter alguém, né? As pessoas têm medo de ficar sozinhas. Então é um pânico, né? Você vê que todas as músicas, tudo novela, tudo gira em torno de casal. Tudo gira em torno de relacionamento. Seja relacionamento hétero, gay, seja o que for. Sempre a mesma merda. Não existe praticamente quase nenhuma música que não fale de amor. De relacionamento, né? De rompimento, de tristeza, de dor de cotovelo, toda essa merda. Então, casar é isso, cara. Casar é se unir com uma pessoa estranha. Olha o perigo, né? Já começa por aí, né? Eu dei sorte, pelo menos, de ter me unido com uma pessoa honesta, né? E foi minha ex-esposa. Foi o único relacionamento de casamento que eu tive, de morar junto que eu tive. E foi tipo assim, durante anos, a rotina, né, cara? É a questão também do sexo fácil, porque casamento é prostituição. Então, cama de casal, ela já é uma situação criada pela sociedade que ninguém questiona, né? Durante muito tempo, quando eu comecei que minha relação de separação em relação à minha ex-esposa foi gradual, né? Primeiro a gente se separou de quarto, ficamos dormindo em quartos separados, e depois nós decidimos viver em casas separadas, e depois nós entendemos que não fazia mais sentido essa merda, né? Poderia continuar sendo simplesmente amigos, porque sempre tem a questão da cobrança. Isso é uma coisa que não tem jeito no casamento. Entende? Você vai estar sempre perseguindo o outro, você vai estar sempre de olho. É um BBB, é um BBB diário, né? Constante. E eu cheguei a um ponto da minha vida que eu entendi que eu não queria isso. E por incrível que pareça, ela também entendeu. Mas sabe, são pequenas coisas. Quando você não tem exclusividade, aquela exclusividade que você quer, porque às vezes a pessoa não está mais afim de dar também. Geralmente as pessoas têm muita atenção, muito cuidado, montam situações para ficarem juntos quando está no processo de conquista. Aí tudo é lindo e maravilhoso. É a melhor fase, né? É o namoro, onde você não tem, você tem uma certa dificuldade, você não está morando junto e tal, você quer montar situações para se encontrar, né? E você também está no processo de conquista, então você quer mostrar o melhor, né? Você se perfuma, você se prepara todo, compra uma roupa legal, você quer se exibir como um pavão para poder conquistar a outra parte. E aí quando isso acontece, é um processo natural, você relaxa, né? Você conquistou, come a hora que quer, tá dentro da mesma casa. É como eu falei, a questão da cama de casal. Quando eu me separei, quando eu separei os quartos, minha sogra ficou indignada, porque ela, na cabeça dela, o casal tem que dormir junto. Quem que inventou isso? Porque você tá dormindo junto, cara, o homem, né, roça ali na bunda da mulher, pronto, né? Então é sexo toda hora. E de sexo é fatal. Mesmo que tome remédio, mesmo que use... Casado não usa camisinha, né? Muito difícil. Mas mesmo que a mulher tome remédio, uma hora ou outra, vai engravidar. Porque o próprio instinto da mulher faz com que ela esqueça, né? É inconsciente de tomar o remédio e tal. Às vezes a mulher, inconscientemente, ela quer procriar. A razão de estar junto é esse. Não adianta você falar assim, eu tô casado com uma pessoa, só vou ter filho daqui a 10 anos. Não adianta, cara. Que sentido tem você casar para não ter filho? Né? O casamento é para procriar, porra. A base é essa, né? Aí as pessoas querem usar o casamento como o quê? Como uma forma de fugir da solidão. Acha que tem que conviver junto, porque esse é o modelo padrão. Se você não pensa nessa sociedade, você vai ser um teleguiado, sabe? E claro que na época, como jovem, né? Claro, acho que eu tinha, não sei se... nem tão jovem quando eu casei, acho que já tinha uns 25 anos, sei lá. Né? E tipo assim, você tá na ilusão de querer ter filho, tá na ilusão de toda essa babacada, né? Por isso que eu acho que é tão importante o nosso trabalho, e agradeço ao Alexandre aí ter pedido, né, ter sugerido esse tema, porque muitos jovens embarcam nisso aí, porque nunca viram vídeos como os nossos, de pessoas que já passaram por isso, já sofreram pra caralho, porra, e trazem uma mensagem que você pode, digamos assim, ter um atalho na sua vida, evitar certas coisas, certos sofrimentos, sabe, que são desnecessários. Sabe? Quem é que botou na tua cabeça que você tem que ter filho, cara? Isso é coisa de maluco. Trazer uma pessoa pra esse mundo aqui pra sofrer,
uma pessoa que vai ter consciência da sua própria morte e depois vai morrer, que ninguém é dono da vida de ninguém, né? Você bota filho no mundo, você acha que você vai ser senhor de escravos, né? Também tem essa questão que eu sempre falo. A pessoa que bota filho no mundo, o que é que o sistema piramidal da nossa sociedade é aquela história, né? Uma pirâmide, né? Na ponta, gente muito poderosa, muito rica, que manda em você, que controla a tua vida. E na base da pirâmide, os desgraçados, né? Quanto mais vai descendo para base da pirâmide, mais peso em cima, né? Mais pressão, mais estresse, mais depressão, né? Depressão é isso, a coisa que te coloca para baixo, né? Então o trabalho te coloca para baixo muitas das vezes, né? A família, tudo isso é feito para te pressionar. E a palavra depressão é isso, né? É uma coisa que te puxa para baixo. Então, te joga no abismo. Então o que acontece? Você é sempre pão mandado de alguém. Tem sempre alguém dizendo como é que você tem que se vestir. Tem sempre alguém dizendo aonde você tem que ir na igreja, que tem que ir nos aniversários de família, nas festas, nas comemorações, não pode deixar de ir. Sabe, você sempre está ligado. Então o que acontece? É natural, você quer reproduzir esse modelo. E como é que você vai ser, né? Já que você tem chefe, já que você tem gente que manda em você quer reproduzir isso na sua vida, sendo senhor de escravos também. Ou seja, ter uma mulher para você controlar, né, um marido, e ter filho. Filho é querer ser senhor de escravos. É brincar de casinha. É querer, né, uma comunidade onde você mande. Né? Porque a família é o quê? Uma comunidade. Tem o pai, a mãe, muitas das vezes filhos, né? Verdadeira comunidade. Esses dias eu vi na televisão uma mulher que estava com uma filha de 15 e outra de 6. Engravidou de trigêmeo. Pô, o cara capinou, o cara foi embora. Fez o mesmo que eu faria. Pô. Mais responsável que eu sei. Ai, cara, fala sério, né? Eu vou dar até pensão, mas eu vou fugir dessa porra. É maluquice, cara. Você já se imaginou numa situação dessa? Você quer ter um filho, aí vem 3, pô. Ainda o pessoal diz que é presente de Deus, cara. Deve ser mesmo, né? Porque Deus adora foder todo mundo, pô. Tem presente de Deus, 3 filhos, morando, vivendo de salário mínimo. Agora o governo vai dar, né? Vai dar salário família, né, para ela, cada filho. E aí é complicado, meu amigo. Então, casamento é isso, é uma ilusão. Quando você convive com outra pessoa, às vezes você chega em casa, né, você quer silêncio, cara. A pessoa da mente, a pessoa que é mais, entre aspas, espiritualizada, mais intelectualizada, tem um nível de consciência maior tem menos resistência a barulho. Ele não gosta muito de muito barulho. Às vezes você chega em casa, é o tipo de música que você não quer ouvir, você queria silêncio. Se tem criança, então pior ainda, né? Criança é bagunça, se você gosta de organização, se você gosta de tudo limpo, né? A pessoa quer ter um monte de bicho, entende? Mulher geralmente é assim, quer ter pet. E minha ex-mulher, então, é uma bicharada que ela tem, é mais de 10 gato, cachorro. E aí, quando você convive nisso, né? Eu não suporto limpar cocô. Já tem que lidar com o meu cocô, né? Tem que lidar com cocô de cachorro, de gato. Então, cara, são essas pequenas coisas. E o pior de um casamento é sempre, né? O pior do casamento é sempre essa cobrança. De você não ter liberdade de ir e vir, de você também ficar sempre preocupado com o que a outra pessoa está fazendo, com quem a outra pessoa está, onde está. E quando, tipo assim, você não tem um controle total, você perde um pouco o controle, a tendência é você ficar alfinetando a pessoa. Se a pessoa não provou onde está e você fica suspeitando de uma possível traição, às vezes nem existe nada. Aí você tá preocupado pra caralho, né? Botou a dúvida na cabeça, fudeu. E aí, mesmo que não tenha nada, vários elementos vão te perturbando no dia a dia. E você vai ficar cobrando, e você vai ficar jogando piadinha. E você, muitas das vezes, alguns, né, parte até pra violência. Nunca foi o meu caso, porque eu nunca fui uma pessoa violenta, mas existem várias formas de violência, não é só bater, sabe? Existem as agressões verbais, existem as pequenas alfinetadas, as pequenas humilhações, e isso é triste, cara. Então, eu não aconselho ninguém essa porra de relacionamento. Mas, se você, depois de tudo isso daqui, entrar nessa furada, amigo, é por sua conta e risco. Então, vou ficar por aqui. Mais uma vez agradeço aí o Alexandro. Não deixe de se inscrever no canal Analisando o Raciocínio. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.